Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo o Coronel Jacques Bode, que é ex-membro do Serviço de Inteligência Estratégica da Suíça. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado por me convidar novamente. Houve grandes desenvolvimentos na guerra por procuração na Ucrânia. Novamente, algumas pessoas recebem isso com grande otimismo, enquanto outras são mais céticas, achando que isso pode ser mais uma manobra para impor um cessar-fogo, que então se tornaria outro acordo de Minsk. Ou seja, simplesmente congelar o conflito, congelando as linhas de frente em colapso, para dar à OTAN algum tempo para rearmar a Ucrânia e lutar em outro momento. Mas não estou totalmente convencido de que seja esse o caso. De fato, houve uma mudança interessante na retórica. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse que talvez fosse necessário um reconhecimento de fato de que a Rússia controla territórios ucranianos. Eu queria saber como você interpreta toda essa cúpula, porque pegou muita gente, inclusive a mim, de surpresa. Bem, absolutamente. Acho que antes de discutir o cerne do que você acabou de perguntar, só quero abrir um parêntese sobre Minsk. Ouvimos muito que poderia haver um Minsk III ou algo assim. Acho importante entender que o Acordo de Minsk não foi um tratado entre a Ucrânia e a Rússia. Foi um acordo entre Kiev e as duas repúblicas do Donbass. E o objetivo de Minsk não era congelar o conflito. Acho muito importante entender isso. O objetivo do Acordo de Minsk era fornecer autonomia para essas regiões e iniciar algumas reformas constitucionais dentro da Ucrânia. E a partir dessas reformas, conceder algum tipo de autonomia para as regiões. Esse é o Acordo de Minsk. Não se tratava de congelar o conflito. Mesmo que, obviamente, para alcançar isso, também houvesse a ideia de que as hostilidades deveriam ser interrompidas e tudo mais. Mas acho muito importante entender que o aspecto central desses acordos era a reforma constitucional, que tanto os ocidentais quanto, claro, a Ucrânia não quiseram abordar. E por esse motivo, tudo fracassou. Mas voltando à sua pergunta, acho que hoje estamos um pouco de volta à situação que tínhamos em março deste ano, porque temos, obviamente, Donald Trump disposto a resolver, quer dizer, não resolver a situação. Acho que, novamente, aqui precisamos ter muito cuidado com as palavras. Ele quer encontrar, digamos, uma saída limpa para o conflito. Então ele não quer sair do conflito como Joe Biden fez no Afeganistão em 2021. Ele quer deixar o conflito e ter um pouco de calma quando sair. Acho que isso é muito importante. E quando você vê o que ele sugere ou do que ele fala, nunca é realmente sobre paz, é sobre um cessar-fogo. E, aliás, também é muito importante entender, e isso é algo que temos visto desde, na verdade, junho do ano passado, que os únicos que falam sobre paz são os russos. Porque o que eles querem é uma solução para o problema. No contexto desse processo de busca pela paz, pode haver um cessar-fogo. E o ponto de partida desse processo é exatamente como Vladimir Putin disse em 14 de junho de 2024. É a declaração da Ucrânia de que abandonará a ideia de ingressar na OTAN e se retirará das 4 regiões de Zaporozhye, Donetsk e Lugansk. Esse é o ponto de partida do processo. O segundo passo desse processo é entrar em um cessar-fogo. Esse cessar-fogo não deve ser uma oportunidade para nenhuma das partes se rearmar e se preparar para novas hostilidades. Na verdade, esse cessar-fogo deve servir como base para o diálogo e as negociações, que devem eventualmente levar à paz. Portanto, os únicos que apresentaram tal processo foram os russos. Os ucranianos não querem se envolver em nenhum tipo de negociação. Na verdade, eles foram pressionados ou forçados a negociar por Donald Trump até certo ponto. O próprio Donald Trump, ou talvez eu deva dizer sua administração. O que vemos é que nos últimos meses houve todo tipo de esforço para impor alguma variante ou forma do plano de Keith Kellogg,
que basicamente trata de congelar o conflito, mas não de encontrar uma solução real. Congelar, antes de tudo, na linha de frente ou na linha de contato. E quanto à OTAN, nem se trata de encontrar uma solução para isso, porque a ideia é congelar a situação e adiar a entrada da Ucrânia na OTAN para um momento futuro, daqui a 10 ou 20 anos, dependendo da variante. E se olharmos para os europeus e os ucranianos, o mais próximo de um acordo que eles estão dispostos a aceitar é, na verdade, apenas um cessar-fogo sem quaisquer condições. Ou seja, um cessar-fogo que fica no ar, que não está integrado a um processo como os russos desejam. E, basicamente, é um cessar-fogo que, na prática, apenas permite que eles se rearmem e reabasteçam armas e coisas do tipo. É interessante que, na retórica europeia, e isso fica muito claro quando ouvimos Emmanuel Macron, por exemplo, ele equipara cessar-fogo à paz, mesmo que também reconheçam que o cessar-fogo é temporário, que não oferece uma solução e, em última análise, que as regiões conquistadas pela Rússia deveriam ser retomadas pela Ucrânia. Então, o cessar-fogo é temporário, definitivamente não é paz. Mas na narrativa europeia, dizem que Putin não quer um cessar-fogo porque não quer paz. Isso é uma distorção dos termos, o que é bastante interessante. Mas, essencialmente, essa é a situação. E agora temos Trump, que quer sair do conflito. Portanto, ele gostaria de algum tipo de acordo, que provavelmente nem seria um acordo de paz, mas apenas um acordo temporário. Mas para conseguir isso, ele precisa ver Vladimir Putin exatamente uma solução temporária de alguma forma. Foi aí que Keith Kellogg falhou ao apresentar. Seu plano foi rejeitado pelos russos. E, surpreendentemente, temos Steve Witkoff, que aparentemente teve várias horas de conversa com Vladimir Putin, mas aparentemente não conseguiu entender exatamente o que os russos queriam. E isso é o mais surpreendente de toda a história, por assim dizer, porque eu esperava que Steve Witkoff tivesse entendido o que os russos queriam e que houvesse algumas reflexões dentro dos partidos ocidentais, quero dizer, os Estados Unidos, a Europa e assim por diante, para ver como poderíamos acomodar as demandas russas e as demandas ucranianas. Isso não aconteceu. Então, o que vejo hoje é que, assim como tentou em março, Donald Trump quer tentar convencer, provavelmente Vladimir Putin, a mudar de ideia. Novamente, não sei sobre o que eles vão conversar, mas esse é o melhor cenário. O pior cenário é que ele tente convencer Putin, porque isso vai fracassar. Os russos já se queimaram com o que vivenciaram no Acordo de Minsk e nas 3 diferentes tentativas de negociação. Você se lembra de fevereiro de 2022, março de 2022 e depois agosto de 2022. Todas essas tentativas fracassaram devido à intervenção europeia. E agora os russos não querem conversar por nada. Eles querem conversar por um resultado. E como estão vencendo no campo de batalha, estão tentando impor sua visão para a solução. Todos os esforços de Trump para fazer Putin mudar de ideia, na minha opinião, quero dizer novamente, não posso antecipar, não tenho uma bola de cristal, mas minha sensação é que ele acabará fracassando. No melhor dos casos, ele tentará entender o que Putin quer e então levará isso para conversar com Zelensky. Aparentemente, o que foi decidido é que haverá primeiro uma reunião bilateral entre Trump e Putin e depois uma segunda reunião bilateral entre Trump e Zelensky. No melhor dos cenários, Trump entende o que Vladimir Putin quer e então tenta negociar isso, ou tenta convencer Zelensky a encontrar alguma forma de acomodar esses pontos de vista. É assim que vejo as coisas. E eu acho que os americanos começaram, ou tinham em mente, fazer a mesma coisa em março, embora naquela época tivessem um problema adicional, que era reconstruir uma espécie de diálogo diplomático.
Na verdade, se lermos as transcrições das várias negociações ou discussões entre os Estados Unidos e a Rússia no início de março, em março, basicamente, o foco principal era o restabelecimento das relações diplomáticas normais, incluindo todas as questões técnicas envolvidas, como a reabertura da embaixada russa em Washington, D.C. e esse tipo de coisa. Portanto, era muito uma questão técnica. Mas, curiosamente, naquela época, até mesmo essa discussão, que era essencialmente uma questão bilateral sobre relações diplomáticas, foi muito mal interpretada pelos europeus, que viram ali uma tentativa de Trump de negociar a paz, passando por cima de Zelensky e, claro, dos próprios europeus. Acho que essa nunca foi realmente a ideia do Trump. Essa é a minha interpretação pessoal. Ele provavelmente tentou impor uma solução, tentou impor esse plano do Keith Kellogg, mas no fim das contas, a ideia era que ele atuasse como mediador. Mesmo que seja algo bastante estranho, porque, como já dissemos muitas vezes, os Estados Unidos são parte do conflito e, portanto, não têm as características de um mediador. Mas é aí que entra a esquizofrenia de Donald Trump, porque ele pode dizer, bem, aquela era a guerra do Biden e esta será a paz do Trump. Assim, ele pode se desvincular das ações do governo americano anterior e jogar o jogo como um ator externo, podendo assim assumir o papel de mediador. Acho que essa é mais ou menos a psicologia de toda a situação. Se é bom ou não, se é eficaz ou não, eu não sei. O fato é que é isso que ele quer fazer. E até hoje, assim como era antes, aliás, ele é o único que está em posição de fazer isso. Porque do lado europeu, não há capacidade de dialogar com os russos. Não existe instrumento para isso. Quero dizer, o Serviço Europeu de Ação Externa, liderado por Kaja Kallas, não é nem um pouco adequado para esse tipo de coisa. Quero dizer, quando ouço Kaja Kallas, sempre me vem à mente o ditado de que, quando a única ferramenta que você tem é um martelo, todos os seus problemas parecem pregos. E para ela, todos os problemas que eles têm, seja com a China ou com a Índia, é sempre a Rússia. Independentemente do problema, é sempre a Rússia. Portanto, não é possível que uma pessoa assim participe de um diálogo diplomático honesto. E por isso, você pode esquecer os europeus, ou a Europa como instituição. E quando se fala de pessoas como Keir Starmer, Friedrich Schmitz ou Emmanuel Macron, eles não têm credibilidade com os russos. Ou seja, eles são inúteis nesse contexto. Assim, a única possibilidade de mediação que temos neste momento é Donald Trump, porque ele está disposto a assumir esse papel. Então, é isso que temos agora. Na minha opinião, mesmo que na Europa as pessoas tendam a pensar que a paz não pode ser negociada sem a Ucrânia e coisas do tipo, acho que isso é um pouco irrelevante nesse momento, porque, independentemente do que Trump e Putin discutirem, acredito que a ideia não é evitar a Ucrânia. É simplesmente para evitar. Quero dizer, as pessoas percebem que as relações que existem entre os diferentes atores não são maduras o suficiente para permitir um diálogo direto entre a Rússia e a Ucrânia. E, portanto, precisamos de alguma forma de alguém, e nesse caso seria o Trump. Provavelmente não é a melhor escolha, mas é a pessoa que está lá, para fazer esse contato. E teremos esse tipo de o que costumamos chamar de diplomacia de vai-vem, onde você tem o Trump atuando como intermediário para falar com Putin e depois com Zelensky, e ver o que. É assim que eu imagino o processo. E provavelmente é assim que os russos veem o processo também. Então acho que é mais ou menos isso que vai acontecer. Se vamos ou não encontrar uma solução é outra questão. Novamente, acredito que os russos mantêm firme sua posição e têm vantagem no terreno. Não há dúvida quanto a isso. Agora, eles fizeram uma sugestão. Na verdade, não uma sugestão. Eles definiram sua posição em junho do ano passado. Eles não mudaram de ideia em nada. O que vimos no memorando que foi distribuído pelos russos à delegação ucraniana em Istambul no início de junho reflete exatamente o que Vladimir Putin disse em junho do ano passado, mas estava um pouco mais, digamos, detalhado.
E você tem meio que um roteiro, se quiser, do que os russos estão sugerindo. Mas, em essência, é isso. The Russians are suggesting, but in essence, this is that Ukraine declares that it will not. A Ucrânia declara que não vai aderir à OTAN. Ela se retira de toda a região. E então começamos um cessar-fogo. Desse cessar-fogo deve surgir um processo para iniciar negociações de paz adequadas. Nessa negociação, a questão dos territórios não será discutida, na verdade, porque isso é uma condição para aceitar a negociação como resultado. O mesmo vale para a OTAN, que não será discutida, porque é uma condição para entrar na negociação. Mas o que precisa ser discutido são as consequências disso, ou seja, como definimos garantias de segurança para a Ucrânia. E lembre-se de que em março ou abril do ano passado, 2022, os próprios ucranianos propuseram não aderir à OTAN e, em vez disso, ter garantias de segurança de vários países garantidores, entre os quais a Rússia estava incluída, aliás. Nations, among which Russia was, by the way, and you had these countries who would guarantee. E esses países garantiriam a segurança da Ucrânia. E é provavelmente isso que Vladimir Putin contempla, um acordo semelhante. Mas é claro, em abril de 2022, tal solução estava condicionada à retirada das forças russas. Hoje, essa retirada das forças russas provavelmente está excluída pelos russos. Portanto, haverá negociações sobre garantias de segurança, mas com base nas novas fronteiras da Federação Russa, que incluem as 4 regiões e, claro, a Crimeia. E eu acho que do lado russo não há absolutamente nenhuma discussão de que a Crimeia deva permanecer sob a jurisdição da Federação Russa. Além disso, por razões históricas, quero dizer, não estou falando de história antiga, não do século XVII ou coisas assim, mas da história muito recente da Ucrânia. Já que, como você sabe, na verdade foi a Ucrânia que anexou a Crimeia em 1995. E o referendo de 2014 foi, na realidade, uma reação à anexação da Crimeia pela Ucrânia em 1995. E a base de tudo isso foi o referendo que aconteceu em 20 de janeiro de 1991, que concedeu autonomia à Crimeia e colocou a Crimeia sob a jurisdição de Moscou e não mais de Kiev. E essa é a situação que acabou levando a Ucrânia a anexar a Crimeia em 1995. Então acho que para os russos, a questão da Crimeia já está resolvida. Mas as 4 regiões, obviamente, ainda há alguma discussão sobre isso. E acho que é isso que você pode... Aliás, quando você ouve a discussão sobre o congelamento na linha de contato, ou sobre ter toda a região, tudo isso mostra que as 4 regiões ainda estão em questão, enquanto a Crimeia não está mais. Fico feliz que você mencionou que o acordo de Minsk foi entre a Ucrânia e Donbass, porque tudo tende a... Acho que um problema fundamental para alcançar a paz é que não estamos definindo o conflito da mesma forma. Isso significa também que não existem as mesmas soluções. Então, de 2015 a 2022, lembro que os europeus e americanos estavam sempre tentando redefinir o conflito como sendo entre a Ucrânia e a Rússia, dizendo, sabe, que a Rússia não estava cumprindo Minsk. E os russos tinham que repetidamente lembrá-los. Não fazemos parte do acordo de Minsk. Isso é entre Donbass e Ucrânia. Mas esse ainda é o problema. Qual é esse conflito agora? Porque para os europeus, trata-se unicamente de um conflito entre Rússia e Ucrânia, em que um lado é o agressor, enquanto a Rússia define isso como um conflito entre a OTAN e a Rússia, no qual os ucranianos são usados como intermediários. Mas isso afeta, imagino, a forma como você enxerga a guerra também. Ou o que significa paz. Porque quando Zelensky fala em paz, ele diz que, em qualquer acordo de paz, ainda precisamos continuar pressionando e punindo a Rússia, o que é uma paz estranha. E os europeus também dizem que ainda precisamos manter a pressão sobre a Rússia, manter as sanções. Não podemos recompensá-los, com a habitual analogia a Hitler. Mas, novamente, se você acha que esta é uma guerra entre Ucrânia e Rússia, então a paz, na visão europeia, terá que ser o contínuo confinamento da Rússia,
garantias de segurança adequadas para a Ucrânia e não recompensar a agressão. Esse é o tipo de receita para a paz. Mas se você reconhece que esta também é uma guerra entre a OTAN e a Rússia, então todo o debate entre ofensiva e defensiva entra em cena. Quaisquer garantias de segurança para a Ucrânia seriam vistas como a continuação da guerra da OTAN contra a Rússia. Então, é claro, os russos não podem aceitar isso. E assim, tudo parece muito travado nesse ponto. Mas isso levanta a questão, porque você sabe, você é coronel do exército suíço, trabalha com inteligência. E você diz agora, 6 meses após o início da presidência de Trump, que ele não entende necessariamente o que os russos querem. Eles estão sendo dissimulados ou estão nos enganando? Eles devem ser europeus, porque devem reconhecer que a OTAN faz parte desse conflito. E é o mesmo com Trump, quando ele continua se posicionando como mediador, argumentando que quer mediar um conflito entre Rússia e Ucrânia. Se esse é o entendimento dele, não há perspectiva de paz. E essa é a minha preocupação. Só ouço falar agora sobre território, mas território é uma consequência da guerra. Mas onde está a discussão sobre neutralidade? Onde está a discussão sobre a arquitetura de segurança europeia? Eles estão tentando nos enganar ou simplesmente não sabem o que estão fazendo? Porque a inteligência americana é bastante boa. Acho que é uma excelente pergunta que você está fazendo, porque de fato todos estão certos. Existe tanto uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, quanto ao mesmo tempo uma guerra entre a OTAN e a Rússia. Acho que isso é muito importante, e é por isso que precisamos voltar à gênese do conflito. Na minha opinião, o que precisamos fazer é voltar ao que Alexei Arestovich, o ex-assessor de Zelensky, disse em março de 2019. Só quero mostrar para você bem, não quero mostrar o vídeo inteiro, mas acho importante entender qual era a ideia por trás disso, porque os ucranianos, em 2019, tinham a ideia de que o que impedia a Ucrânia de entrar na OTAN era o fato de terem um conflito aberto com a Rússia. Portanto, para fazer esse conflito desaparecer, eles precisavam ter uma guerra aberta com a Rússia e derrotar a Rússia. Porque se a Rússia fosse derrotada, então o problema deixaria de existir. A Ucrânia seria vitoriosa e assim poderia entrar na OTAN. A Rússia não existiria mais, de certa forma. Essa era a ideia. E quando você ouve o que Arestovich disse em março de 2019, é exatamente esse tipo de pensamento que estava em jogo naquela época. Se compararmos o que Arestovich disse em 2019, afirmando que a ideia era se tornar membro da OTAN como resultado de vencer a Rússia, você tem quase a mesma frase dita por Jens Stoltenberg 5 anos depois, dizendo que, para entrar na OTAN, a Ucrânia precisa prevalecer contra a Rússia. Então, temos essa ideia básica, que é a justificativa para os ucranianos prepararem uma ofensiva contra o Donbás em 2021. Lembre-se daquele decreto do Zelensky de que a Ucrânia estaria engajada na reconquista do sul do país e da Crimeia. E a partir desse ponto, houve esse acúmulo de forças ucranianas ao redor do Donbás. Basicamente, vemos essa linha que foi construída naquela época, e um dos últimos elementos dessa linha é justamente Pokrovsk. A ideia era atacar o Donbás para provocar a intervenção russa. Então, com base nas sanções massivas do Ocidente, a expectativa era de que a Rússia simplesmente colapsasse. O regime cairia, a economia entraria em colapso, e, portanto, a Ucrânia teria uma vitória clara contra a Rússia. Essa era a lógica, e é isso que explica o porquê. Em dezembro, porque os russos obviamente sabiam o que eu sabia na época, e eles também sabiam disso. Quando fizeram a proposta em meados de dezembro de 2021, era basicamente para dizer à Ucrânia: você não será membro da OTAN. E acho que esse é o ponto-chave, porque a Ucrânia havia decidido se tornar membro após uma guerra. Então, dizer claramente à Ucrânia que ela nunca seria membro da OTAN teria evitado a guerra que começou no Donbás no início de fevereiro. Quero dizer,
O início da ofensiva ucraniana foi em 16 de fevereiro de 2022. Dizer que, independentemente do que a Ucrânia fizesse, ela não seria membro da OTAN teria evitado isso e, portanto, teria impedido os russos de se envolverem nessa intervenção militar. Também é importante lembrar, do ponto de vista do direito internacional, que a Rússia nunca afirmou que estava intervindo na Ucrânia por causa da OTAN. A justificativa para intervir na Ucrânia foi proteger a população de Donbass, que estava sendo alvo da ofensiva iniciada em 16 de fevereiro. Com base nesse evento, em 21 de fevereiro, a Rússia reconheceu a independência das duas repúblicas. Essa justificativa é importante, porque você deve se lembrar que Vladimir Putin havia se recusado a reconhecer a independência dessas duas repúblicas antes disso. Mas no dia 21 de fevereiro, ele mudou de ideia, por um motivo. É muito simples. Ao reconhecer, não conceder, mas reconhecer, a independência dessas duas repúblicas, isso forneceu uma base para que essas repúblicas pedissem assistência militar com base em um tratado de amizade e assistência militar que foi estabelecido em 22 de fevereiro. Esse tratado foi ratificado pelo Parlamento da República de Donetsk, da República de Lugansk e pela Duma em Moscou no dia 23. Com base nesses tratados, que então foram ratificados, as duas repúblicas puderam pedir assistência militar à Rússia. E a Rússia pôde então invocar o artigo 51 da Carta da ONU. E se você ler a declaração do governo russo de 24 de fevereiro de 2022, ela invocou o artigo 51 da Carta da ONU, que permite uma coalizão, por assim dizer, entre países para proteger a população das duas repúblicas do Donbass. Isso de fato não foi demonstrado, mas foi testemunhado pelos observadores da OSCE, porque eles notaram, e eu refleti isso em meus livros, pois verifiquei todos os relatórios dos observadores da OSCE. Eu conheço pessoalmente esses observadores da OSCE, daquela época, que costumava estar na OTAN, quando eu estava na OTAN, e que confirmou exatamente o que eu disse. Isso significa que, em 16 de fevereiro de 2022, os ucranianos começaram um intenso bombardeio do Donbass. E isso foi, para os russos e para as repúblicas do Donbass, a indicação de que uma ofensiva estava em andamento, o que motivou o restante das ações. Portanto, é importante entender. Sim, a razão mais básica continua sendo a expansão da OTAN, mas o motivo pelo qual os russos intervieram, do ponto de vista legal, não é a OTAN. É a proteção de civis. E isso é muito importante, porque independentemente de como vemos a OTAN e de como consideramos a legalidade ou ilegalidade ou legitimidade ou ilegitimidade das ações da OTAN, isso, por si só, não permitiria legalmente que a Rússia interviesse na Ucrânia. Mas o ataque a civis na Ucrânia fornece a razão fundamental para se envolver em um conflito. E, novamente, isso é algo que foi definido na chamada responsabilidade de proteger, que é um princípio das Nações Unidas. E você tem 3 pilares, e o terceiro desses pilares é quando tudo mais falhou, quero dizer, iniciativas diplomáticas e tudo isso. Quando a única solução para prevenir ou proteger a população é a intervenção militar. Então ela pode ser realizada sob o artigo 51 da Carta da ONU. Então fechamos o círculo. E vemos que todo o processo em que os russos se envolveram. É por isso que hoje, quando falamos sobre as causas raízes do conflito, trata-se na verdade de um problema de 2 frentes. It's in fact a two-pronged problem. And that's very important to understand. E isso é muito importante de entender. Não se trata apenas da OTAN, isso também diz respeito à proteção da população. E na mente, como foi explicado, aliás, por Sergei Lavrov, a ideia de pedir que a Ucrânia se retire das 4 regiões não é apenas para expandir o território russo. A ideia por trás disso é colocar a população dessas regiões sob a proteção da Rússia. Por que isso? Novamente, com os russos, sempre há um motivo. O motivo por trás disso é que
Em 1º de julho de 2021, o parlamento da Ucrânia aprovou uma lei, a Lei sobre Povos Indígenas, que concede direitos diferentes aos russos em relação ao restante dos cidadãos ucranianos. As to the rest of the Ukrainian citizens. And therefore, this law makes a discrimination between... Portanto, essa lei cria discriminação entre os cidadãos ucranianos de origem russa e os demais cidadãos da Ucrânia. Com base nessa lei, que aliás na época em que foi adotada, foi comparada por algumas pessoas, embora devamos ter cuidado com essa comparação, algumas pessoas compararam essa lei de 2021 às leis de Nuremberg de 1935, na Alemanha, que foram promulgadas para discriminar entre alemães étnicos e aqueles alemães que tinham ascendência judaica. Vamos colocar dessa forma para simplificar o problema. Em essência, era para fazer uma distinção entre judeus que tinham cidadania alemã e alemães que não tinham judeus na família. E, portanto, a essência dessa lei é basicamente que ela concede direitos diferentes não com base no que você faz, mas no que você é. E é exatamente isso que acontece com essa lei de 1º de julho de 2021. Essa lei, aliás, deu a Vladimir Putin a oportunidade de escrever um artigo extremamente longo, em 12 de julho do mesmo ano, para explicar que essa lei não fazia sentido. Mas na mente dos russos, essa lei era extremamente importante. E hoje, ela ressurgiu no sentido de que, para proteger a população russa da Ucrânia dessa lei, eles precisam manter essas 4 regiões. Esse é, digamos, o raciocínio ou explicação legalista para essas 4 regiões. Além disso, há o segundo aspecto das causas fundamentais, que é a ideia de que a Ucrânia deveria abandonar a intenção de se tornar membro da OTAN. Na verdade, isso vai um pouco além do que estava na Constituição da Ucrânia. Acho que era a Constituição de 1992 ou 1996, não me lembro exatamente, onde naquela Constituição nunca se tratou de neutralidade ou de pertencer ou não a uma aliança. Mas estava definitivamente escrito e definido ou declarado que a Ucrânia não aceitaria forças ou tropas estrangeiras em seu território. Tropas, bases ou instalações estrangeiras, o que algumas pessoas interpretam como neutralidade. Bem, podemos dar a interpretação, mas a palavra neutralidade não está nessa Constituição. De qualquer forma, o que os russos têm em mente hoje é um retorno àquela situação em que a Ucrânia renunciou à adesão à OTAN, porque se você é membro da OTAN, ipso facto terá tropas em seu território, pois esse é o fundamento da aliança. Então esses são os 2 aspectos principais, e portanto os territórios, a exigência russa sobre os territórios, ou seja, as 4 regiões, e a questão da OTAN, ambos estão juntos nessa ideia das causas fundamentais. Não há um mais importante que o outro. Os 2 estão relacionados. E por esse motivo, duvido que Vladimir Putin abandone essas 2 condições. E para mim, isso provavelmente conduz essa discussão, novamente, dependendo de como o Trump reage a isso e tudo mais. Mas eu sou um pouco cético quanto ao resultado da discussão, porque acho que os europeus não são maduros o suficiente, ou, digamos, a compreensão deles sobre o conflito não é maduro bastante para entender que se eles não aceitarem a proposta da Rússia hoje, a Rússia continuará avançando e a Ucrânia estará em uma posição muito pior para negociar em 6 meses, 1 ano, ou seja lá quando for. Então essa é um pouco a situação. Acho importante entender todas essas relações porque quando você analisa a forma como os russos abordam o problema, é extremamente sistemática. Existe uma lógica muito forte nisso. There is a very strong logic in that. The problem is that in the West we tend to... O problema é que no Ocidente tendemos a buscar atalhos para entender toda a questão. A OTAN é um problema para a Rússia. Mas lembre-se de que, quando os países bálticos se tornaram membros da OTAN, a Rússia não os invadiu. Veja, quando a Turquia se tornou membro da OTAN em 1952, a União Soviética não invadiu. O problema surgiu quando os americanos começaram a implantar aqueles mísseis, os mísseis nucleares Júpiter, na Turquia.
E isso gerou a crise dos mísseis de Cuba. Esse é todo o processo. Então os russos são extremamente sistemáticos. Sim, a OTAN é um problema. Mas a questão é que eles entendem que todo o propósito da expansão da OTAN é também proporcionar algum tipo de cerco à Rússia e, no caso da Ucrânia, usar ou abusar da Ucrânia para alcançar esse objetivo. Então a Ucrânia tem sido, eu diria, a vítima involuntária disso. Isso é triste porque mencionei a discussão de Alexei Arestovich em março de 2019. Mas em abril de 2019, houve um documento muito extenso da Rand Corporation que explica tudo isso. E esse documento explicava que usar a Ucrânia de forma inadequada, com o objetivo de enfraquecer a Rússia e provocar a Rússia, levaria à perda de território. E acho que até tenho ele aqui. Para quem tiver interesse, podemos ver isso. Este é o documento da Rand Corporation. E aqui está. No entanto, tal movimento também pode ter um custo significativo e para o prestígio e a credibilidade dos Estados Unidos. Isso pode resultar em um número desproporcionalmente alto de baixas ucranianas, perdas territoriais e fluxos de refugiados. Pode até mesmo levar a Ucrânia a essas desvantagens. E isso é apenas o capítulo relacionado ao risco da política dos Estados Unidos de usar a Ucrânia de forma inadequada para enfraquecer a Rússia. Portanto, o problema é que tendemos a ignorar todos esses elementos. Mas, na verdade, isso faz parte de uma estratégia consistente implementada pelos Estados Unidos, mais ainda pela OTAN, sendo a OTAN apenas uma ferramenta dos Estados Unidos, sejamos claros. E isso foi de fato algo claramente calculado desde o início, e o Ocidente o risco de sacrificar a Ucrânia em nome da arrogância dos Estados Unidos. E estamos exatamente nessa situação hoje. O problema é que por cerca de 3 anos, tivemos a narrativa ocidental dizendo que Putin é um cara mau, que queria invadir toda a Ucrânia, e assim por diante. Hoje, estamos nos aproximando do momento e do lugar em que a realidade entra em contato com a narrativa, e estamos testemunhando lentamente a discrepância entre a narrativa e a realidade. E isso é, na verdade, exatamente a essência do problema que os Estados Unidos enfrentarão no Alasca, porque a realidade é exatamente o que os russos sempre disseram. The reality is exactly what the Russians have always said, and regardless of how we E independentemente de gostarmos ou não de Vladimir Putin, o fato é que eles foram consistentes desde o início. O Ocidente distorceu tudo, inclusive o Acordo de Minsk. E como você disse perfeitamente antes, foi uma tentativa deliberada de transformar esse acordo doméstico de Minsk em um acordo internacional. E, aliás, os franceses foram fundamentais ao tentar desenvolver essa narrativa com o chamado formato da Normandia, porque esse foi um formato que surgiu durante o aniversário do desembarque do dia D na Normandia, onde Vladimir Putin pôde se encontrar com Poroshenko, Angela Merkel e Macron. A ideia de Macron era, ou Hollande, desculpe, era François Hollande. E a ideia era que esse formato poderia ajudar a resolver a crise. Mas a questão é que nessas circunstâncias na Normandia, você tinha apenas os chefes de Estado e não os chefes das repúblicas de Donbass. Tentar resolver o problema apenas com os chefes de Estado e esquecer das repúblicas de Donbass era uma distorção da essência do Acordo de Minsk. E é por isso que os russos sempre se recusaram a discutir a questão do Acordo de Minsk ou sua implementação no formato da Normandia, porque esse era o público errado. O Acordo de Minsk é algo que deveria ter sido resolvido entre Kiev, Lugansk e Donetsk. Ponto final. Aliás, Ursula von der Leyen também foi fundamental no desenvolvimento dessa narrativa. Em 2021, ela foi categórica ao propagar essa ideia de Emmanuel Macron de que se tratava de um tratado internacional, mas nunca foi um tratado internacional. Então, mais uma vez, toda a percepção que temos do conflito chega agora a um momento de verdade. Nosso mal-entendido e deturpação do conflito estão sendo confrontados pela realidade, e é isso que os europeus estão enfrentando hoje.
os europeus estão enfrentando suas próprias contradições, de certa forma. The Europeans are facing their own contradictions. I like what you said that Gosto do que você disse, que a lógica russa pelo menos faz sentido e é consistente. Porque, novamente, desde os anos 90, eles vêm dizendo a mesma coisa. Que se tentarmos construir uma Europa sem a Rússia, expandindo a OTAN, isso inevitavelmente se tornaria uma Europa contra eles. Assim, uma Europa hegemônica sob a OTAN se transformaria em um cerco à Rússia. Seria uma continuação das políticas da Guerra Fria. Seria uma ameaça existencial que eles teriam que combater. Então, eles vêm dizendo a mesma coisa há mais de 3 décadas. E você vê o mesmo nos detalhes deste conflito também. Muitas vezes sou acusado de ser mais simpático ao argumento russo, mas também é porque muitas vezes há mais lógica ali, porque pelo menos pode ser discutido. Quando você vai a conferências na Rússia, pode discutir os argumentos que eles apresentaram nas últimas 3 décadas. O que muitas vezes me desanima aqui na Europa é que não há discussão sobre a posição. E é muito incerto qual é essa posição. Você sabe, um dia, eles reconhecem, sim, claro, como Macron diria, que a Rússia precisa fazer parte da Europa. Caso contrário, teremos problemas no futuro. E no dia seguinte, não. A OTAN não tem nada a ver com isso. São apenas os russos querendo mais território. Então não há consistência. Eles ficam pulando de um lado para o outro. E se você questiona algumas dessas coisas, mesmo com fatos frios e duros, que não podem ser descartados em termos do histórico de longo prazo que levou a isso, sempre há essa tendência de recorrer à analogia com Hitler. Bem, ele é Hitler, e se não o pararmos agora, ou estamos sempre revivendo 1938 em termos de Munique. Essa abordagem é sempre tão propagandística. Tudo gira em torno da personalidade do Putin. Não falamos sobre interesses nacionais, é só sobre o quão mau Putin é, com seu passado na KGB. E ainda se o argumento não foi destruído, partimos para censura e cancelamento. Então, é um argumento muito desonesto. E acho que estamos nos enganando ao nos recusarmos a ver a situação como ela é, porque assim não há saída. Mas isso meio que me levou à minha última pergunta, que você já respondeu parcialmente, eu acho, que é, o que os europeus estão fazendo aqui? Porque eles realmente parecem estar em pânico. É assim que estão respondendo a isso. Mas, como você disse, se amanhã houver um acordo pior do que o de hoje, é do seu interesse nacional fechar um acordo hoje. Como vimos nos últimos 2 dias, com as linhas de frente desmoronando, especialmente ao norte de Pokrovsk, onde os russos avançaram 11 quilômetros em território indefeso em um único dia, é algo realmente notável. Vemos que isso está se intensificando e ficando cada vez pior para os ucranianos. Então, se estamos perdendo a guerra, ou seja, se a OTAN está perdendo essa guerra por procuração, por que não fazer a paz? Na verdade, toda essa pressão para colocar a Ucrânia na OTAN colocaria a OTAN em uma guerra direta com a maior potência nuclear do mundo. Nem o objetivo faz sentido. E eu não ouço nenhum bom contra-argumento, de novo, além daquele de ter que parar o novo Hitler que quer restaurar a União Soviética, todo esse blá blá blá. Mas qual é o motivo do pânico? Por quê? Como os europeus estão interpretando a situação de forma diferente? Existe apenas um vácuo estratégico? Tem a ver com os americanos saindo da Europa? Ou é a necessidade de lidar com um russo como igual, que deveria ficar quieto num canto da Europa? Quero dizer, o que é que, assim como você, eu moro aqui na Europa, mas não entendo do que eles estão falando. Não entendo o argumento que estão apresentando. Acho que respondemos a pergunta. Você também respondeu a pergunta. Porque, na verdade, o problema dos europeus é que eles não têm uma estratégia. Eles não sabem o que querem alcançar. Eles não têm um objetivo, quero dizer, além de enfraquecer a Rússia, o que não vemos acontecer. Mas eles não têm um objetivo real. E como não têm um objetivo, não podem ter uma estratégia. Na verdade, quando olhamos para a Europa,
vemos que eles não têm uma posição, porque a posição deles é uma narrativa. É isso que eles têm. Eles têm uma narrativa, mas não uma posição. E hoje, o problema é que a narrativa não é muito forte. Na verdade, eles mudaram a narrativa porque tudo era sobre enfraquecer a Rússia. E a Rússia não tem mais economia, não tem mais petróleo, é apenas um posto de gasolina. Is just a gas station. They had no artillery anymore. They have no tanks. Eles não tinham mais artilharia, não tem mais tanques, não tem mais exército, em lugar nenhum. Mas hoje vemos que eles ainda estão ameaçando a Europa. A Rússia ainda está ameaçando a Europa. E até o chefe do Estado-Maior francês vê a França como o principal alvo da Rússia dentro de 5 anos. Então vemos que não há uma posição definida. Estamos apenas nos apegando a histórias. Só isso. Ou seja, ao não sabermos o que queremos alcançar, não conseguimos definir um caminho para chegar onde queremos. E isso fica muito claro em todo o processo de negociação que vimos nos últimos dias. Porque o que vemos é que, em vez de pensarem em como lidar com as exigências russas, todo o esforço dos europeus é para ver como podem chegar a uma posição comum. Então eles negociam entre si, em vez de tentar resolver o problema. Então eles estão combatendo o problema, de certa forma, em vez de tentar encontrar uma solução. E isso é, em essência, o que temos visto, não apenas nesse conflito, mas também em outros. Você vê o conflito na Palestina, e de repente Emmanuel Macron diz que vai reconhecer a Palestina. E em poucos dias todos os outros começam a reconhecer a Palestina. Então qual é a estratégia nacional deles? Qual é o interesse nacional deles? De repente, tudo muda só porque a França encorajou os outros. Então todos esses caras, você mencionou, você usou as palavras vácuo estratégico. E eu acho que é exatamente onde estamos com a Europa. Temos líderes na Europa com uma cultura política muito pobre, que são, na minha opinião, intelectualmente incompetentes para as funções que lhes foram atribuídas. E o problema é que, mesmo que eles sejam intelectualmente fracos demais para entender a situação, não têm a sabedoria de ter conselheiros mais inteligentes do que eles. Sabe, quando eu era criança, quer dizer, não criança, mas mais jovem, nós zombávamos do Ronald Reagan porque ele não tinha a reputação de ser um grande intelectual. Ele tinha sido ator e tudo mais. Mas esse cara tinha algo muito especial, porque ele sabia que não tinha todas as capacidades intelectuais para exercer seu cargo. Então ele se cercou de conselheiros que podiam orientá-lo adequadamente. E os conselheiros que ele tinha eram extremamente bons e sábios. E no fim das contas, Ronald Reagan, e podemos criticar sua política e sua economia, a Reaganomics e tudo mais. Mas no final das contas, ele deixou um legado muito bom, porque teve a sabedoria de escolher bons conselheiros. E então, quando você olha para Keir Starmer, Emmanuel Macron e todos esses caras, você se pergunta, onde estão os conselheiros deles? Provavelmente são ainda menos competentes do que os próprios líderes. Portanto, vemos que não há estratégia para nenhum desses conflitos. Nos últimos 2 ou 3 anos, tivemos o conflito em Paris, o conflito com o Irã, o conflito entre Azerbaijão e Armênia. Todos esses conflitos. E a Europa está ausente. Embora isso devesse ser de interesse primordial da União Europeia, como um corpo coletivo, ou pelo menos de alguns países dentro dessa entidade. Mas não há como ver. Quando buscamos uma resposta para o problema iraniano-israelense, para onde estamos olhando? Quero dizer, estamos olhando para Washington. Não estamos olhando para Bruxelas. O mesmo vale para a Palestina. Ninguém pensa em olhar para Bruxelas, porque ninguém espera que Bruxelas ofereça qualquer tipo de resposta para isso. Nem mesmo estamos olhando, como provavelmente era o caso há algumas décadas, para Paris, Berlim, Londres ou Roma, para que ao menos alguém pudesse oferecer uma solução caso a União Europeia não fosse capaz de fazê-lo. Mas ninguém nem pensa nesses caras, porque esses caras nem conseguem oferecer soluções para os próprios problemas.
So there is definitely a strategic vacuum. Então, definitivamente há um vácuo estratégico. Mas eu acho que por trás desse vácuo estratégico, existe um vácuo intelectual na Europa, especialmente entre a liderança. E eu acho que esse é o problema. Toda vez, e você também apontou esse problema, se você tenta apresentar a situação, as pessoas dizem, ah, você é pró-Putin, você é um amante do Putin, seja lá o que for. A questão não é se você gosta do Putin ou não. O problema é que existe um problema. Independentemente de você gostar ou não dos russos, o fato é que eles vão tomar Pokrovsk. O fato é que o exército russo está avançando. O fato é que a Ucrânia está recuando. O fato é que soldados ucranianos estão desertando e tudo mais. Provavelmente podemos acrescentar alguma narrativa e algumas histórias sobre alguns russos desertando e assim por diante. Isso provavelmente existe também, mas não tem a mesma dimensão que acontece na Ucrânia. E essa é a realidade. E quando você precisa elaborar algum plano ou plano estratégico, não deve baseá-lo em quem você gosta ou não gosta, mas sim na realidade que está acontecendo no terreno. E minha preocupação, porque voltamos à discussão que teremos na sexta-feira no Alasca, minha preocupação é que provavelmente não alcançaremos nenhum resultado, porque a Europa não quer ter um resultado, porque isso significaria conceder, recompensar Putin. Granting, rewarding Putin. Isso é simplesmente estúpido. Devemos encontrar uma solução para preservar o que resta da Ucrânia, não para recompensar Vladimir Putin. De qualquer forma, podemos muito bem terminar esta rodada de discussões sem um resultado. E qual será o desfecho? Bem, a Rússia continuará avançando no terreno. Eles continuarão destruindo sistematicamente as forças ucranianas, e chegaremos a um ponto em que os russos estarão às portas de Kiev, como aconteceu em março de 2022. E então, os ucranianos e os europeus serão obrigados a aceitar o que os russos disserem, porque não terão absolutamente nenhuma outra opção para se opor aos russos. Eles não têm muita opção hoje, aliás, mas ainda não perceberam isso. Mas se esperarmos alguns meses, provavelmente chegaremos ao ponto em que os europeus vão perceber. Acho que hoje, por exemplo, quero dizer novamente, não estou em contato com o Zelensky, mas minha sensação pessoal é que Zelensky deve sinceramente se arrepender de não ter assinado o acordo que ele fez em abril de 2022. Ele provavelmente se arrepende de ter ouvido os europeus naquela época. E lembro que não foi só o Boris Johnson. Foram também os franceses e os alemães que incentivaram Zelensky a retirar sua própria proposta. Zelensky to withdraw his own proposal. É muito importante dizer que foi uma proposta ucraniana. Já havia sido assinada pela delegação ucraniana e os russos estavam satisfeitos com ela e prontos para assinar. Mas Zelensky retirou sua própria proposta a pedido dos europeus. E acho que hoje ele provavelmente deve se arrepender profundamente disso, porque teria sido a oportunidade da vida dele. Ele não fez isso, e hoje será forçado a aceitar algo muito mais inconveniente e desvantajoso para a Ucrânia. E isso é dramático. Acho que os europeus foram realmente a entidade mais perversa nesse conflito. Quero dizer, podemos falar novamente, podemos discutir a relevância do interesse dos Essuance em enfraquecer a Rússia, e a forma como a Rússia respondeu com uma operação militar especial. Podemos discutir tudo isso. De certa forma, os Estados Unidos e a Rússia sentiram que estavam defendendo seus próprios interesses, certos ou errados. Mas os europeus não têm nenhum interesse em jogo nisso. Sabe, eles são completamente de fora. E em vez de desempenharem o papel que poderiam ter tido, como mediadores, tentando resolver o problema antes de 2022 e depois de 2022, eles jogaram junto com a Ucrânia. Tornaram-se parte do conflito, em vez de serem os intermediários. E por isso desempenharam um papel muito perverso, porque hoje vou ver que os Estados Unidos gostariam de se retirar e encontrar uma solução. And now Ukraine, if Ukraine would be
E agora a Ucrânia. Se a Ucrânia estivesse sozinha na negociação, provavelmente abriria mais diálogo com os Estados Unidos para encontrar uma solução, e talvez até encontrasse uma forma de dialogar com a Rússia para resolver o problema. Mas o que está acontecendo agora é que os europeus estão incentivando Zelensky a não conversar e a não cumprir o que é óbvio para todos. E eles não correm o risco, estão apenas empurrando a Ucrânia à frente deles. A Ucrânia é o país que realmente está sofrendo com tudo isso. Os europeus estão discretamente por trás, empurrando Zelensky para frente. E especialmente hoje, quando os Estados Unidos querem não necessariamente resolver o problema, mas pelo menos acalmar a situação. Por que os europeus ainda se consideram parte do conflito? Isso é algo totalmente incompreensível para mim. Eu não entendo isso. Houve tantas oportunidades que seriam muito mais construtivas, que poderiam ter sido aplicadas para realmente ajudar os ucranianos. Porque hoje a Ucrânia está perdendo pessoas, aquelas que emigraram. E é interessante quando você vê na mídia aqui na Bélgica, que muitas pessoas dizem, quero dizer, ucranianos que foram refugiados aqui, mas agora estão estabelecidos aqui na França, na Bélgica. Eles são pessoas muito capazes e extremamente talentosas para aprender uma língua estrangeira, como o francês e tudo mais. Então são pessoas que se integraram muito rapidamente à sociedade. Eles foram, é claro, muito bem recebidos pelos franceses, belgas e assim por diante. E hoje, a maioria dessas pessoas já se casou. Quero dizer, conheço várias pessoas que se casaram com ucranianos, dos dois lados, ou seja, homens casando com mulheres belgas e vice-versa. E muitas pessoas também, por serem capazes e instruídas, conseguiram emprego. Então, para eles, retornar à Ucrânia está praticamente fora de questão, especialmente em um país que foi totalmente destruído. O resultado disso, e você vê exatamente a mesma coisa na Polônia, aliás, é que agora vemos a Ucrânia com uma economia esgotada, tudo está sendo destruído e assim por diante. Quem vai reconstruir a Ucrânia? Com que dinheiro? Esse é outro problema em continuar a guerra. Não só perder mais homens e território, mas também perder a capacidade de realmente ter uma Ucrânia viável, com pessoas vivendo lá e reconstruindo o país. Acho que isso já se foi. Isso é simplesmente insano. E a Europa desempenhou um papel muito perverso, porque para eles, ter todos esses ucranianos na Europa era uma espécie de propaganda para dizer, todas essas pessoas querem ser europeias. E hoje o que você vê é muito interessante. Recentemente, quando houve toda essa questão com a NABU e a SAPO, quero dizer, toda a questão dos escritórios anticorrupção e tudo isso na Ucrânia, você teve Yulia Tymoshenko se dirigindo à Rada e pedindo para dissolver essas organizações que são lideradas por ocidentais. E Yulia Tymoshenko disse, é hora de descolonizar do Ocidente. Então agora você tem dentro da Ucrânia pessoas começando a entender que o Ocidente não tem, especialmente os europeus. E claro, há ultranacionalistas, também temos que dizer isso. Mas quando você vê as manifestações, e eu vi isso pessoalmente quando estive na Ucrânia, você vê manifestações de ucranianos, dos ultranacionalistas. Você vê a bandeira europeia, quero dizer, a bandeira da União Europeia, com uma cruz vermelha sobre a coroa de estrelas, porque muitas pessoas entendem que a União Europeia provavelmente não é a solução que eles querem. Então temos aqui uma Europa que usa a Ucrânia, digamos, para fins de propaganda. Eu diria até para fins de propaganda. E ucranianos que estão começando a perceber que estão sendo usados pelos ocidentais e que provavelmente precisam ter independência, certamente da Rússia, mas também provavelmente da Europa. Então, estamos entrando em uma situação muito estranha ao observar o que está acontecendo dentro da Ucrânia agora. E isso mostra que o que os europeus fizeram com a Ucrânia não foi para ajudar a Ucrânia.
Na verdade, o objetivo dos europeus sempre foi enfraquecer a Rússia, não ajudar a Ucrânia. E isso responde à sua pergunta. A Europa não está pronta para lidar com a situação que está por vir, ou com uma situação de algum tipo de apaziguamento, porque eles não sabem como fazer isso. Eles sabem como enfraquecer a Rússia, mas não sabem como ajudar a Ucrânia. E provavelmente nem terão os recursos necessários para realmente ajudar a Ucrânia a se reconstruir e tudo mais. Então eu acho que o papel da União Europeia e dos europeus em geral tem sido extremamente perverso, extremamente negativo, e provavelmente é quase o mais negativo de todos os atores, para ser honesto. Eu não acho que essas políticas, em relação à Ucrânia e à Rússia, teriam sido possíveis se houvesse um pouco de honestidade intelectual, sabe? Porque eu me lembro em 2014, quando derrubaram o governo, eu disse, olha, isso vai ser Até na universidade em Sydney, eu estava alertando, sabe, isso vai ser um desastre. E sabe, eles disseram, bem, esse é um argumento pró-Rússia. Se você apoia a Ucrânia, você apoia isso. Mas então, eles não teriam perdido nenhum homem. Eles teriam até mantido a Crimeia. Eu disse a mesma coisa sobre Minsk. Se cancelarmos isso, que todo mundo diz ser o único caminho pacífico para resolver o conflito, então a guerra será a única opção. E novamente, isso também é chamado de pró-Rússia, porque Minsk não foi justo. E você leva isso tudo até Istambul agora. E até hoje ou ontem, Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, disse que temos que aceitar que certos territórios permanecerão de fato sob controle russo após a guerra. Quero dizer, se alguém tivesse dito isso 3 ou 4 dias atrás, isso teria sido considerado um argumento do Kremlin. Teria sido propaganda russa. Teria sido pró-Rússia, anti-Ucrânia. Sabe, é só. E tudo isso é desonesto. Se tivéssemos permissão para dizer as coisas mais óbvias e ter um discurso real, eles não teriam conseguido destruir a Ucrânia dessa forma como fizeram. Mas aqui estamos. Concordo com você. Essa desonestidade intelectual é muito interessante. Eu mencionei, por exemplo, a história da Crimeia. Quando você vê historiadores, eu li muitos artigos falando sobre a Crimeia, a Rússia e tudo isso, mas nenhum desses historiadores menciona, por exemplo, o referendo de 20 de janeiro de 1991. Porque, obviamente, isso é algo que vai contra o senso comum de que a Crimeia sempre foi ucraniana. Ponto final. E essa desonestidade intelectual se manifesta de duas maneiras. A primeira é, obviamente, o que você mencionou, que significa que existe esse tipo de pensamento que impõe censura, eu diria uma espécie de censura intelectual, que impede qualquer pessoa de dizer algo que vá contra a narrativa comumente aceita. Essa é a primeira coisa. Mas também existe a parte ativa. Isso significa aqueles que deliberadamente distorceram a história para moldar, para criar uma nova história, literalmente. Então, o mundo acadêmico também deve, na minha opinião, ser responsabilizado por isso. Mas também quero dizer, você é do mundo acadêmico. Eu sou do mundo da inteligência. E o mundo da inteligência certamente é o primeiro que deveria ser considerado responsável por isso. Porque, no fim das contas, a razão de existir de um serviço de inteligência estratégica é fornecer ao tomador de decisão algum tipo de informação racional, baseada em fatos. E quando você vê pessoas como Macron, Keir Starmer ou quem quer que seja, tomando decisões obviamente ruins, então você pode se fazer duas perguntas. Esse cara está ouvindo seus serviços de inteligência? Ou, a segunda pergunta é, os serviços de inteligência estão fazendo o trabalho certo ou estão fazendo o seu trabalho corretamente? Porque se você começar a analisar a situação de um ponto de vista muito factual, então chegaria a tudo que discutimos durante esse programa. E então, bem, o tomador de decisão ou os políticos podem tomar sua decisão, mas eles deveriam tomar essa decisão sabendo que ela não está em sintonia com o que seus serviços de inteligência dizem. Não está em sintonia com a realidade.
A decisão deles é baseada em algum tipo de realidade alternativa, ou uma percepção da realidade, que não é o que seus serviços de inteligência dizem. Which is not what their intelligence services say. And again, I always say, E novamente, eu sempre digo isso porque esse era meu trabalho anterior. Mas a inteligência estratégica é um elemento central, não central, mas importante, do Estado de Direito ao governar um país. Porque isso impede que líderes tomem decisões do nada e baseadas em coisa alguma. A inteligência deve fornecer os elementos objetivos para a tomada de decisões. E o que vemos hoje, quando o chefe do Estado-Maior do Exército francês diz que a Rússia terá a França como alvo principal em 5 anos, você se pergunta, de onde ele tira essa informação? Quero dizer, ninguém jamais disse isso. Se você analisar as Forças Armadas russas, pode ver que elas não estão preparadas para uma ofensiva por toda a Europa. an offensive through the whole of Europe, they are certainly not prepared to occupy the whole of Eles certamente não estão preparados para ocupar toda a Europa, e nunca expressaram a ideia de invadir a Europa. Eles nunca sequer manifestaram esse objetivo. Quero dizer, por que fariam isso? Por que teriam a França como objetivo ou alvo principal? Por quê? Porque gostam da Torre Eiffel. Sabe, esse tipo de declaração do nada, sem qualquer justificativa, para mim é a expressão de uma profunda fraqueza intelectual, para usar termos educados. É uma fraqueza intelectual profunda, porque qualquer pessoa minimamente instruída perguntaria imediatamente, por quê? Eles querem croissants de manhã? Por que iriam querer fazer da França um alvo principal? Não faz sentido. in France as a primary target. Make no sense. But you can make these statements without substantial. Você pode fazer essas afirmações sem apresentar nenhuma evidência. Mas esse é o clima que temos agora. Ou seja, se você questiona, dizendo, bem, isso não faz sentido, de que lado você está? Você está do lado dos russos? Exatamente. Eu percebo a mesma coisa neste país. Você pode dizer qualquer coisa, algo absurdo que simplesmente não faz sentido, não há evidência. Mas sabe, você pode dizer que o Putin come crianças no café da manhã, ou que a CNN tem reportagens dizendo que ele toma banho de sangue de rena. Mas quem vai se opor? Quem vai criticar e dizer, bem, isso não faz sentido? Who's going to criticize it, going, well, that doesn't make any sense, but then you will take the side of the Russians. Mas você sabe, então você será acusado de estar do lado dos russos. E a única coisa que eles querem saber é, você está nas trincheiras conosco? Você escolheu o lado certo? Aí você só repete a mesma narrativa. Então estamos nessa situação estranha, em que você pode dizer o que quiser e ninguém vai querer contestar. E sabe, restaurar a União Soviética. Sim, claro, por que não? É isso que eles dizem que querem fazer. Mas o que isso significa? Eles querem o comunismo de volta? Vão anexar o Cazaquistão? Não há lógica, não há evidência, nada. Só repita, ou você faz parte do inimigo. Repeat it or you're part of the enemy. That's explain why Isso explica porque a Europa não tem uma estratégia, porque como você pode basear uma estratégia apenas em declarações assim? Não é possível. E esse é exatamente o problema. É por isso que a Europa, quero dizer, a liderança europeia está em crise hoje, porque eles não têm resposta para a situação que Trump criou, certa ou errada. Mas essa é a situação que temos. Ele quer conversar com Vladimir Putin, e ninguém tem uma resposta para isso. Porque a única resposta seria que Putin é um cara mau, não converse com ele. Mas isso é apenas combater o problema em vez de resolvê-lo. problem fighting instead of problem solving. And this is exactly the situation we are. But again, E é exatamente essa a situação em que estamos. Mas novamente, ouça Annalena Baerbock, ouça Kaja Kallas, ouça Ursula von der Leyen. O que você pode esperar dessas pessoas? Quero dizer, essas pessoas não estão à altura intelectualmente falando. Elas estão apenas focadas em um inimigo. Novamente, é como aquele ditado do martelo e dos pregos. Sabe, elas têm um martelo e a Rússia é o prego delas. E é sempre Rússia, Rússia, Rússia. Mesmo que haja algum imposto sobre as camas em hotéis em Paris, é culpa da Rússia. Quero dizer, tudo é culpa da Rússia. Isso é simplesmente insano. and everything is Russia. This is just insane. This is, and Donald what is- Tusk went out on Twitter saying now that Donald Tusk foi ao Twitter dizer que nacionalistas ucranianos brigando com poloneses nas ruas de Varsóvia é obra de Putin.
this is Putin's doing. Yeah, Tudo é Putin. But there's no Mas não há evidências. Quem pediria por evidências? Porque aí você está do lado da Rússia. Então é só... É tão... It's so exactly. Exatamente, sim. anyways, Just incredible. Anyway. É simplesmente incrível. it is Muito obrigado. no, it's Tomar já esse Mr. Voice, pelo menos. trying to be optimistic about this at least. Yes, I mean, we have to be Something. optimistic because at least Sim. Quero dizer, precisamos ser otimistas porque pelo menos estamos começando a conversar. Acho que o simples fato de aceitar o diálogo, e no fim das contas, como alguns disseram, essa reunião, independentemente do resultado, já é um sucesso para a Rússia, porque pela primeira vez, um líder ocidental significativo está conversando diretamente com Vladimir Putin, algo que até agora havia sido praticamente excluído por todos os outros líderes. Então, já temos um aspecto positivo. E acho que o movimento iniciado por Trump, e novamente, sou muito crítico em relação a Trump, mas temos que admitir que ele iniciou algumas coisas we boas. have to admit that he initiated good things, and the fact that he started. E o fato de ele ter começado a retomar as relações diplomáticas com os americanos já é um bom começo, porque o início de qualquer resolução de problema é justamente ter a capacidade de conversar e trocar pontos de vista. E esse é o primeiro passo. Provavelmente é um passo muito pequeno, mas é um passo. Até agora, se fôssemos esperar algo dos europeus, não teríamos nada, porque eles não conseguiram elaborar nenhum tipo de solução, ou nem mesmo uma solução, mas digamos uma estratégia para se engajar em algum tipo de resolução do problema. Não, eles não querem uma solução. Então, pelo menos, estamos aqui. Começamos, retomamos o diálogo com a Rússia. Resumed the dialogue with Russia, and I think that's a positive step. That the US is taking. E eu acho que isso é um passo positivo. O fato de os Estados Unidos estarem assumindo a liderança nisso já é algo bom em si, porque sabemos que mesmo que Trump não queira aceitar o fato de que é uma guerra dos Estados Unidos, é a guerra de Biden, não dos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, mesmo que ele não queira, ele tem o peso político e o peso geopolítico sobre a Ucrânia e sobre os europeus para pelo menos pressionar por uma solução, ou pressionar por alguma melhora da situação, digamos assim. Não tenho certeza de que ele vai alcançar a paz, porque isso vai exigir algum tempo. Novamente, ninguém sabe. Mas dada a discrepância que temos entre a visão ucraniana europeia e a visão russa neste momento, não tenho certeza de que teremos um resultado rápido. Mas o primeiro passo é conversar. Se conseguirmos isso, acho que já teremos alcançado algo. Então concordo que temos que ser otimistas quanto a isso. So I agree that we have to be optimistic for that. I agree. Concordo. Então é isso. Obrigado novamente. E bom, aguardo para conversar com você da próxima vez. Obrigado. Thanks. More importante, Harry Growth. Very much. Thank you. Bye-bye.